Imagina a seguinte situação. Pensa numa daquelas fusões corporativas gigantescas. Daquelas de bilhões de reais. Exato. Os advogados já revisaram todos os contratos, os presidentes das empresas já deram as mãos e a imprensa já está toda avisada. Tudo pronto para assinar. Isso. Mas, de repente, o processo inteiro para. Esbarra num muro invisível e a negociação ameaça desmoronar completamente. Nossa, e geralmente o pessoal acha que é um escândalo financeiro, né? Pois é, ou uma crise na bolsa, mas não. O motivo é uma única célula numa planilha do Excel. Uma célula? Uma célula que calculou o valor de um galpão industrial com uma fração de porcentagem fora do esperado. É assustador pensar que um detalhe desse trava bilhões de reais, sabe? E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje vai iluminar esse ecossistema gigantesco. Um mercado que é silencioso, muitas vezes invisível, mas que sustenta desde a compra de uma casa até as finanças globais. Bom, o mercado de avaliação imobiliária é frequentemente reduzido a uma imagem muito simples na cabeça das pessoas. É aquela clássica plaquinha de vende-se, né? Exatamente. Alguém olha para uma casa, chuta um preço, pendura a placa e acha que o trabalho acaba ali. Um palpite educado. Mas a realidade técnica por trás da precificação de um ativo físico é, uma das engrenagens mais complexas da nossa economia. E para desconstruir essa visão simplista, o nosso material de base hoje é super aprofundado. É um roteiro de áudio educacional da Sala do Corretor. Um material excelente, por sinal. Sim, é um conteúdo direto do módulo 1, lá na seção 4 de um curso prático de avaliação imobiliária com Excel e IA. Capitaneado pelo professor Fernando de Queiroz, certo? E a missão desse material já fica muito clara logo de cara para quem está ouvindo. A ideia é mapear onde o dinheiro realmente circula nesse setor. Dividindo a atuação profissional em 3 grandes esferas estruturais. Eu gosto de pensar nisso como um iceberg. Aquela plaquinha de vende-se é só a ponta de gelo fora d'água. É uma ótima analogia. Mas a base colossal que fica debaixo d'água é o que sustenta tudo. E é o que a gente vai investigar agora. Antes de mergulharmos nessas esferas, a gente precisa entender o problema central que torna esse profissional tão vital. Manda bala. Pensa no mercado financeiro. Se alguém quer saber o valor de uma ação de uma grande petrolífera, basta olhar o painel da bolsa. A ação que eu tenho é idêntica à que você tem. Um terreno é exatamente igual ao outro, sabe? Mesmo que seja na mesma rua? Com certeza. A posição do sol, o tipo de solo, a lei de zoneamento ali do bairro, se fica na esquina ou no meio do quarteirão. Tudo isso altera o valor final, né? Tudo. Como não existe um painel da bolsa para terrenos únicos, alguém precisa encontrar a verdade matemática ali no meio. E é por isso que o material da Sala do Corretor foca tanto na questão técnica e no uso pesado de ferramentas como Excel. Longe de ser um achismo, a espinha dorsal desse trabalho é uma diretriz técnica extremamente rígida. A tal da NBR 14.653. Essa mesma. A norma da ABNT para avaliações. E não estamos falando de uma regrinha de formatação de texto de faculdade. A quem dera, fosse só margem e fonte, né? Pois é. Essa norma é uma verdadeira camisa de força estatística e matemática. Ela dita exatamente as regras do jogo. Ela diz como o profissional deve coletar dados do mercado e como deve homogeneizar essas variáveis distintas que a gente mencionou. E até quais modelos aplicar. Exatamente. Modelos de regressão linear ou espacial, que precisam ser aplicados para chegar a um número que não dependa da opinião de ninguém. Apenas dos fatos crus. Sim, fatos e dados matemáticos. Tendo essa fundação matemática em mente, a gente pode começar a explorar a primeira das 3 áreas de atuação que o áudio do curso descreve. A esfera judicial. Isso. Porque, vamos pensar juntos aqui. A norma existe, a matemática está ali, mas os seres humanos continuam discordando o tempo todo. Faz parte da nossa natureza, né? Total. E quando uma discordância sobre patrimônio não tem solução amigável, ela vai parar direto na mesa de um juiz. E o material descreve essa esfera como o ambiente mais rigoroso de todos. E faz sentido, né? Porque as consequências são gigantescas. O nível de rigor salta exponencialmente porque o risco muda. Na rua, um erro de avaliação pode fazer um imóvel encalhar por uns meses na imobiliária. Fica lá pegando poeira. Isso. Agora, no tribunal, um erro de avaliação pode arruinar financeiramente uma família num processo de divórcio. Ou falir uma empresa inteira numa dissolução de sociedade. Exato. E tem um detalhe. O juiz entende de leis.
ele não entende de regressão estatística imobiliária. E nem deveria, a função dele é outra. Por isso, ele precisa de olhos técnicos de confiança. O roteiro divide muito bem quem entra nesse campo de batalha judicial. Nós temos 2 papéis muito claros descritos ali. Primeiro é o perito judicial, certo? Isso. O texto diz claramente que ele é nomeado pelo juiz. Ele atua como o braço direito do magistrado e tem a obrigação absoluta de ser imparcial. É um cargo de confiança máxima. Sim. E o segundo papel é o do assistente técnico. Esse profissional já é contratado por uma das partes envolvidas. Seja quem abriu o processo ou quem está se defendendo. Exatamente. A função desse assistente é acompanhar o perito, formular os chamados quesitos e contestar o laudo se for necessário. O que cria um ecossistema fascinante de pesos e contrapesos na justiça. Como assim? Bom, o juiz delega a busca pela verdade ao perito, mas o sistema de justiça não pode simplesmente aceitar a palavra de um único técnico sem dar o direito de questionamento às partes. É uma questão de ampla defesa. Sim, é aí que o assistente técnico entra, meio que como um auditor particular de uma das partes. Mas espera um pouco, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui, porque existe uma fricção óbvia nessa dinâmica. Qual seria? Olha só. Se eu estou sendo processado e eu contrato um assistente técnico, o dinheiro do salário dele sai do meu bolso. Você é o cliente dele. Então, o incentivo natural não seria que ele funcionasse como uma espécie de, sei lá, mercenário da matemática? Entendi onde você quer chegar. O trabalho dele não vira simplesmente tentar destruir o perito, torcer os números, inventar umas teses malucas para me fazer ganhar a causa? É uma preocupação super válida. Como o juiz sabe quem está falando a verdade, se cada um aparece com um número diferente e um deles é pago para me defender? Bom, o sistema colapsaria completamente se fosse baseado em retórica ou na lábia do profissional. Viraria um mercado de quem grita mais alto. Exato. Mas a trava de segurança que impede o tribunal de virar um caos de opiniões compradas é justamente a norma técnica que a gente discutiu agora há pouco. A NBR 14.653. Ela mesma. O material do curso frisa muito que a contestação do assistente exige nas palavras da fonte, parecer técnico bem fundamentado. E o que isso significa na prática do dia a dia? Significa que o assistente não pode chegar para o juiz e dizer algo tipo: eu acho o valor do perito muito alto porque isso prejudica o meu cliente. O juiz simplesmente ignoraria isso. Sim, o juiz manda arquivar essa opinião. O assistente precisa provar o erro usando a mesma linguagem estatística e teoria estatística. Então a matemática é o escudo do tribunal. Exato. E é por isso que o material da sala do corretor menciona a formulação dos tais quesitos. Que não são perguntinhas de advogado em filme americano. Longe disso, quesitos são interrogações matemáticas cirúrgicas. O assistente técnico vai olhar a planilha do perito e perguntar coisas bem específicas. Tipo o quê? Tipo, por que a variável de depreciação foi fixada em 2%, se a idade aparente do imóvel de referência indica 4% segundo a tabela padronizada. Caramba, é um ataque direto à metodologia, né? Sim, ele ataca a coleta de dados, a fórmula que foi aplicada lá no Excel. Vai no detalhe técnico. Se o perito cometeu uma falha estatística real, o assistente expõe essa falha. Mas se o perito fez um trabalho impecável, o assistente não tem como inventar um erro. Porque a matemática não permite. Exatamente. A matemática funciona como o grande equalizador dessa sala toda. Quer dizer que o assistente técnico não é um advogado de defesa fazendo discursos emocionados para um júri. Não. Ele é um auditor técnico. Puro e simples. Ele só consegue atacar o laudo se encontrar uma rachadura na fundação dos cálculos. E olha, é um ambiente de alta tensão, exige um sangue frio enorme do profissional. Porque o trabalho dele vai ser escrutinado ao limite, né? Variável por variável, célula por célula do Excel. A gente costuma focar muito na esfera judicial porque é onde tem o conflito, a tensão, aquele drama todo que rende história. É o que chama atenção, natural. Mas a verdade é que o sistema travaria completamente se toda transação imobiliária virasse um processo na justiça. Seria insustentável. O que nos leva de forma muito orgânica para onde a engrenagem da economia realmente gira, e gira em silêncio, mas num volume colossal. A esfera extrajudicial.
O material aponta bem que é aqui que acontece o maior volume de negócios. É o mercado operando no seu estado natural de fluxo, sem briga. Os tribunais lidam com as exceções, com o que quebrou ou deu errado. A esfera extrajudicial lida com o que está funcionando todo dia. E o escopo aqui é vasto demais. O áudio começa listando aquelas situações do cotidiano, sabe? Compra e venda convencional, inventários. Isso, a divisão de herança no inventário amigável no cartório, onde todo mundo concorda. Mas logo em seguida, o curso sobe o tom. E entra no mundo corporativo pesado, avaliar prédios complexos industriais inteiros para compor balanços financeiros de multinacionais. Ou para garantir aqueles empréstimos gigantescos nos grandes bancos. E é aqui que a gente lembra daquela analogia da parede de sustentação. O avaliador extrajudicial, nesses casos, é como uma viga mestra de um arranha-céu. Ninguém fica olhando para a viga e aplaudindo. Ninguém aplaude a parede. Mas se ela tiver torta alguns centímetros que seja, o banco simplesmente não coloca o peso de um financiamento milionário ali em cima. Essa mecânica do financiamento bancário ilustra muito bem a exigência técnica do setor. Como funciona isso na prática? Imagina uma grande indústria que vai ao banco pedir 200 milhões de reais para expandir suas operações. O banco não empresta no escuro, ele pede garantias reais. Que geralmente é o próprio parque industrial da empresa, certo? Exato. O banco precisa saber exatamente quanto aquele complexo de galpões vale em caso de execução de dívida, caso a empresa quebre. E o professor Fernando de Queiroz faz um destaque muito pontual no roteiro sobre esse ramo extrajudicial corporativo. Ele diz que exige, abre aspas, muita consistência nos cálculos e no uso do Excel. E aí a gente volta para a nossa introdução do programa. Como é que uma simples falha de Excel paralisa tudo isso? O avaliador corporativo trabalha com planilhas que cruzam taxas de capitalização, projeções de fluxo de caixa daquele ativo lá no futuro. Índices de obsolescência física também, né? Índices de depreciação funcional. São dezenas de variáveis. Se houver um erro de premissa numa única célula de referência... O estrago está feito. Sim, o valor final do complexo pode oscilar 10, 20 milhões de reais para baixo num piscar de olhos. E o que acontece na ponta da linha? O banco olha para o laudo e diz, olha, a garantia não cobre o risco. A linha de crédito é negada na hora. A expansão da indústria é cancelada. Os empregos deixam de ser criados. Viu como a precisão técnica aqui não é preciosismo acadêmico? Ela determina se o capital flui na economia ou se o mercado congela de vez. Fica muito evidente o porquê de o curso atrelar a avaliação imobiliária, logo no nome, com o uso do Excel e da inteligência artificial. Não é só para automatizar aquelas tarefas chatas do dia a dia. É para garantir uma margem de erro próxima a zero. Em operações onde 1/10 de porcentagem significa milhões de reais perdidos, você não pode errar a conta. É uma responsabilidade assombrosa operando nos bastidores do setor privado. Mas aí a gente chega num terceiro cenário bem interessante no material. Já vimos a frieza técnica dos juízes e a precisão bilionária dos bancos privados. Exato. O que acontece quando o Estado decide intervir no espaço físico? Quando o poder público, com toda a sua burocracia, entra na equação? É aí que o áudio introduz a nossa terceira parada. A esfera administrativa. Que é onde o direito de propriedade privada colide frontalmente com o interesse público, né? Sim, com as necessidades coletivas de uma cidade ou até do país. O roteiro elenca cenários bem específicos de onde o profissional atua nessa esfera pública. Processos de regularização fundiária, por exemplo. Que é quando a prefeitura precisa integrar assentamentos ou loteamentos à cidade legal. E também as revisões de impostos. O famoso IPTU nas cidades e o ITR lá no campo. Mas sabe o que mais me chamou a atenção no texto? A menção explícita às desapropriações de áreas para obras públicas. Ah, esse é um ponto crítico. Sim. E me bateu uma dúvida genuína agora. Me ajuda a entender. Diga. Atuar em desapropriação e com imposto significa, na prática, colocar a mão no meio de um vespeiro? Sem dúvida. É lidar com o dinheiro dos cofres públicos e com o bolso furioso do cidadão ao mesmo tempo. A tensão é altíssima. Imagina a cena. A prefeitura quer desapropriar um quarteirão inteiro para construir uma nova estação de metrô. O prefeito, por motivos óbvios de orçamento, quer gastar o mínimo possível. Lógico.
E os proprietários das casas querem receber o máximo que der para sair dali. O avaliador cai de paraquedas no meio dessa panela de pressão prestes a explodir. Como é que esse profissional não é esmagado pelos interesses políticos de um lado e pela fúria de quem está perdendo a casa do outro? O roteiro da sala do corretor fornece uma resposta muito inteligente para esse mecanismo de defesa. Como ele define isso? Ele define a esfera administrativa como um campo que exige, palavras deles, muita transparência. E também a compreensão profunda do contexto jurídico e econômico. Tá, mas transparência nesse caso não é só um conceito abstrato de ser honesto, né? Não, de forma alguma. A transparência é uma ferramenta mecânica de proteção para o profissional. Como assim uma ferramenta mecânica? Como a transparência bloqueia a pressão de um político, por exemplo? Através do rastreio documental absoluto. Me dá um exemplo prático. Quando o avaliador entra nessa confusão da desapropriação do metrô, o laudo dele não pode ter zonas cinzentas ou achismos. Ele precisa mapear e anexar o plano diretor inteiro da cidade. Provando as restrições de zoneamento daquela rua específica. Exatamente. Ele extrai e documenta todos os registros de ITBI, que são os impostos de transmissão de bens das últimas vendas reais daquele mesmo bairro, tudo registrado em cartório. Entendi. Ele contextualiza o eixo econômico da região com dados que não podem ser contestados. Ele cria literalmente um escudo de dados públicos ao redor do trabalho dele. Então a dinâmica é quando o político reclama que o valor da indenização do metrô está muito alto. Ou o morador reclama gritando que o valor está muito baixo. O avaliador simplesmente não entra no debate emocional. Nem um pouco. Ele aponta para a planilha do Excel e para as leis municipais que estão anexadas ali. A transparência significa mostrar cada passo do cálculo estatístico. De forma que qualquer outro especialista que pegue o laudo e refaça a conta chegue obrigatoriamente no mesmo lugar. Perfeito. O trabalho se torna inatacável por interesses externos porque está blindado pelo contexto legal e por dados que o próprio Estado produziu no passado. Nossa, é quase como se, na esfera administrativa, o avaliador atuasse como um tradutor. Um tradutor da realidade, gostei. Ele traduz as leis urbanísticas e as forças econômicas brutas num único número, que o Estado é obrigado a respeitar para não cometer um abuso de poder contra o cidadão. Sem tirar nem pôr. É um papel de pacificação social disfarçado de engenharia, arquitetura e matemática. Incrível isso. Então nós temos em mãos um mapeamento completo dessa profissão, que se provou muito mais profundo do que a gente imaginava no início do programa. Fomos da ponta do iceberg até as profundezas. Navegamos pelos corredores dos fóruns na esfera judicial, onde assistentes e peritos duelam através de fórmulas e quesitos. Passamos pelas sedes espelhadas das corporações na esfera extrajudicial, Onde aquelas planilhas de Excel decidem o destino de fusões e de empréstimos bancários colossais. e, por fim, enfrentamos a complexidade burocrática e política da esfera administrativa, lidando com o Estado. São clientes diametralmente opostos, são pressões bem diferentes e objetivos que não se conversam, o que impede a profissão de se fragmentar totalmente. Boa pergunta. O que mantém o avaliador ancorado no mesmo princípio, não importa em qual desses 3 mares ele esteja navegando. A síntese do professor Fernando de Queiroz no material é brilhante nesse aspecto. Qual é a resposta dele? O texto crava que o fio condutor inegociável, através de todas essas esferas que a gente falou, é a responsabilidade técnica e ética. É o pilar que sustenta tudo. Sim, o laudo precisa ser verdadeiro, coerente e respeitar as normas técnicas da ABNT, independentemente de quem esteja pagando os honorários no final do mês. E o que eu achei mais interessante de notar é que o curso não apresenta a ética apenas como um degrau moral superior, sabe? Ou um conceito filosófico bonito para se ter moldada num quadro na parede do escritório. De jeito nenhum. O texto coloca a ética e a responsabilidade técnica como a própria essência do produto que esse profissional vende para o mercado. A frase final deles é bem pragmática e direta ao ponto. Atuar com a verdade e seguir as normas é o que dá autoridade e abre portas. A dinâmica do Mercado Livre é implacável nesse sentido, viu? Com certeza. Porque pensa bem, o ativo mais valioso de um avaliador não é a capacidade de operar um software complexo ou dominar o Excel, é a credibilidade da assinatura dele. Exato.
Se um assistente técnico na esfera judicial, por exemplo, ganha reputação nos corredores de torcer os números para favorecer cliente, Os juízes passam a ver os laudos dele com suspeita na hora. e os escritórios de advocacia param de contratar o cara porque ele perde toda a utilidade estratégica de um parecer imparcial. E no mundo corporativo é a mesma coisa. Se um avaliador extrajudicial infla o valor de uma garantia e o banco toma um calote milionário da indústria, Ele entra numa lista de restrição e nunca mais assina para sistema financeiro nenhum no país. O mercado expurga quem tenta dobrar a matemática à força. fica muito claro que a credibilidade é a única moeda de troca que não sofre depreciação nesse mercado. E o áudio termina com uma promessa bem animadora, viu? Garantindo que existe um espaço gigantesco no mercado. Mas com um aviso bem claro de que é um espaço reservado apenas para quem é, nas palavras da fonte, um profissional de verdade. O que faz todo sentido depois da nossa análise de hoje. Bom, e o que a gente extrai de tudo isso que conversamos? Essa investigação nos obriga a mudar as lentes com as quais a gente enxerga a nossa própria cidade e a economia ao nosso redor. Muda a percepção de tudo. O mercado imobiliário deixa de ser apenas sobre corretores simpáticos mostrando apartamentos decorados nos finais de semana e passa a ser compreendido pelo seu papel fundacional. Atrás de cada decisão jurídica sobre patrimônio, de cada grande movimento de crédito privado, E atrás de cada obra pública de infraestrutura, existe o trabalho silencioso desses profissionais. Pessoas que transformam tijolo, concreto e leis de zoneamento em matrizes matemáticas super confiáveis. é o entendimento de que a precisão técnica, fundamentada pela NBR e viabilizada por ferramentas de ponta como o Excel, é a linguagem oculta do dinheiro. Uma linguagem que permite que partes que muitas vezes não confiam umas nas outras, tipo um banco e uma empresa, ou o Estado e um cidadão descontente, consigam chegar a um acordo racional e seguro. É uma perspectiva fascinante, de verdade. É sim, mas a partir de tudo isso que a gente discutiu, baseados nesse material maravilhoso focado em avaliação imobiliária, com Excel e inteligência artificial, me surge um questionamento instigante sobre o que vem pela frente. Sobre o futuro da profissão, Exatamente. Pensa comigo, se nós estamos caminhando para um cenário onde a inteligência artificial vai ser capaz de ler bases de dados infinitas em frações de segundo interpretar matrizes de zoneamento da prefeitura automaticamente, e aplicar os modelos de regressão estatística do Excel com uma margem de erro quase nula, o que sobra para o humano? é uma excelente provocação para quem está nos ouvindo pensar a respeito. Será que, no futuro, o verdadeiro valor de um avaliador imobiliário vai deixar de ser a sua capacidade matemática de fazer cálculos complexos, já que a máquina vai fazer isso infinitamente melhor, e vai passar a ser quase que exclusivamente o seu discernimento ético? O seu bom senso humano. O bom senso e a habilidade puramente humana de traduzir e transitar por esses labirintos cheios de conflitos judiciais, egos corporativos e pressões governamentais. Fica aí uma reflexão importante e super necessária sobre a evolução desse campo tão invisível e, ao mesmo tempo, tão vital da nossa economia. Com certeza, agradeço a companhia de quem acompanhou a gente nesta análise técnica de hoje. Continuem observando com bastante atenção as engrenagens que operam debaixo da superfície da nossa sociedade. A gente se encontra na nossa próxima investigação. Até lá! Até a próxima, pessoal!